Olá, boa noite. Sou Júnior Ribeiro, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Atuo como criminalista aí há mais de 5 anos e durante esse tempo de prática jurídica tivemos aí várias alterações no sistema penal brasileiro. E recentemente, com a entrada em vigor aí do pacote anticrime, a Lei 9.000, a Lei 13.964 de 2019, operou-se significativas alterações na legislação penal, principalmente aí no Código Penal. E hoje aqui eu quero tratar de um tema bem conhecido, de um crime bem conhecido que passou aí a ter regras novas para o seu processamento. Inclusive, teve as suas condições de ação alteradas. O que eu vou falar aqui é sobre o dispositivo do artigo 171 do Código Penal, né, mais conhecido como estelionato, uma espécie de fraude aí onde não há violência ou grave ameaça. Né? Então, a Lei 13.964 de 2019 acrescentou ao artigo 171 do Código Penal o parágrafo 5º, que esse parágrafo 5º aí estabelece as condições de ação para o processamento e até mesmo para a instauração de inquérito policial do crime de 171. Mas antes de adentrar no assunto, gostaria de fazer uma breve explanação aí sobre as diferenças de ação penal. Então, temos a ação penal pública e a ação penal privada. A ação penal privada é aquela que somente o ofendido, a vítima, que pode propor a persecução penal por meio de queixa-crime. Através de queixa-crime constitui-se um advogado com poderes específicos, né, e promove-se aí a queixa-crime, que no caso é a acusação formal. Já a ação penal pública ela é dividida em duas: a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação. A ação penal pública incondicionada é aquela que independe da vontade da vítima, independe da representação, né? No caso, um exemplo clássico aí é o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ele independe da vontade da vítima, seja ela a vítima que foi atingida, por exemplo, com um disparo de arma de fogo e sobreviveu, ou seja pelos representantes dela, que é os seus ascendentes e descendentes, enfim, aqueles previstos no artigo 31 do Código de Processo Penal. Então, se você é vítima de homicídio ou tentativa de homicídio, independentemente da sua vontade, o indivíduo que é autor dos disparos ou o suspeito, ele vai responder criminalmente, né? Será instaurado inquérito policial, será promovido o inquérito policial, instaurado, investigado, concluído, mandado para o judiciário e o Ministério Público, obviamente, se tiver todos os requisitos da ação, todos os elementos informativos necessários, ele vai oferecer uma denúncia, né? E o processo vai seguir. Já os crimes de ação penal pública condicionada à representação, depende expressamente que a vítima declare, represente pelo processamento, pelo prosseguimento da ação. Temos vários exemplos de crimes que dependem de representação. E agora temos aí o novo, né, a partir de janeiro de 2020, que foi acrescentado ao artigo parágrafo 5º aí, que é uma condição de ação para o crime de estelionato, né? Então, era um crime de ação penal pública incondicionada e agora passou a ação penal pública condicionada à representação, né? Até aí tudo bem, até aí tranquilo. Eu vejo que não há problema nenhum. Acho que nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade de entender. Ou seja, nos crimes de ação penal, seja pública, a ação penal pública condicionada à representação, nem mesmo inquérito policial pode ser instaurado, né? E aí temos aí o dispositivo do artigo 5º do Código de Processo Penal. Diz lá que o artigo 5º do Código de Processo Penal, que nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício. Aí tem os requisitos, em que casos que ele é iniciado, né? E daí o parágrafo 4º do artigo 5º diz assim: o inquérito policial nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Então já deixa expresso ali que não pode sequer ser instaurado o inquérito policial sem a representação.
A autoridade policial recebe uma notícia-crime, mas, como se trata de uma notícia-crime, de um fato que depende de representação, ele deverá notificar a vítima para que a vítima expressamente represente ou renuncie ao direito, né? Aí, a ação pública é a mesma coisa, a denúncia é a mesma coisa. O Ministério Público não pode oferecer a denúncia e se eu fizer, será anulado, né? Então, diz o artigo 24 do Código de Processo Penal que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, e no caso do 171 agora passou a exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Veja que agora o artigo 171 passou a necessidade de representação pela vítima. Tá? O que isso traz de influência nos processos que surgirem a partir dessa entrada em vigor dessa lei? Nenhum, né? Eu acho sim que, da minha opinião, somente vai favorecer um pouco aí principalmente ao judiciário, que em muitos casos serão arquivados, serão extintos, né, por falta de representação, ou até mesmo porque a vítima, depois de um tempo, mude de ideia e acabe se retratando, né? Então, eu acho que isso é um avanço, e como é um crime de menor potencial ofensivo e que muitas vezes pode ser resolvido pelas vias administrativas, eu acho que fez bem aí a Lei 13.964 quando operou essa alteração, né? Mas o problema maior é quando falamos dos casos pretéritos, os fatos ocorridos anteriormente à entrada em vigor da lei. Por exemplo, um caso de estelionato que ainda está na fase embrionária, está em investigação, está no inquérito policial, houve a denúncia, a notícia crimes, o delegado baixou portaria, instaurou o inquérito policial e está investigando. Tá? Vamos pensar dessa forma, está investigando, o que acontece? O que tem a ser feito? Com isso, a autoridade policial promoverá, aí vai determinar a notificação da vítima para que a vítima compareça e expressamente represente pelo prosseguimento da investigação, ou que expressamente também renuncie, se for o caso. E se ela não comparecer, para representar e nem para renunciar, o que acontece? Ver se ela notificada, devidamente notificada, não compareceu à delegacia para representar ou renunciar, passou o prazo, ela não compareceu, entendo assim perfeitamente operável aí a extinção da punibilidade e o arquivamento do inquérito, porque ela tacitamente renunciou. É o famoso quem cala consente. Tá? E qual o prazo para a vítima apresentar sua representação? A lei foi falha nisso, pecou nisso, mas não expôs ali, perdeu a oportunidade de expor qual seria o prazo para apresentar a representação. Mas como já vem ocorrendo em outros casos, que também depende de representação, aplica-se, e eu vejo que não há nenhum problema em aplicar o artigo 91 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizados Especiais, E o artigo 91 da Lei do Juizado Especial diz assim: nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Então, o prazo aí para a vítima, o delegado de polícia vai notificar a vítima, e a vítima terá um prazo de 30 dias, obviamente que isso constará na intimação, para comparecer e apresentar expressamente sua representação ou a renúncia. Se não comparecer nos 30 dias, ocorrerá a decadência ali do direito, obviamente entendendo como tacitamente renunciado o direito de representação. Tá? Então, isso acho que também não é nenhum problema aqui para todos, e isso é bem tranquilo.
Agora, começa a complicar quando a gente vai mais adiante. Os processos que já foram concluídos em inquérito, não houve representação, né? Porque não havia essa necessidade. Os processos foram concluídos, foram encaminhados para o judiciário, o juiz já deu vista ao Ministério Público e o Ministério Público está com os autos para oferecer denúncia. Também entendo perfeitamente que não há nenhum problema, tendo em vista que não houve a denúncia, né? Então, como não houve a denúncia, o Ministério Público devolve os autos aí para o magistrado vai determinar a intimação, obviamente que será um requerimento do próprio Ministério Público, diligente. O juiz vai determinar a intimação da vítima para que compareça no cartório criminal e expressamente represente pela prosseguimentação ou que renuncie. E, mais uma vez, se não comparecer nesse prazo, devidamente intimado, estará superando também, de qualquer forma, a decadência, nos termos do artigo 91 da Lei 9.099 de 95, porque ela tacitamente renunciou ao direito de ação. O processo determinado arquivamento e extinção da punibilidade do agente. Certo? Pois bem, agora chegamos no problema mais... no cerne do problema, que é nos casos... aplica esse dispositivo nos casos em que já houve o oferecimento da denúncia, né? O inquérito foi instaurado, foi concluída a investigação, encaminhado para o juiz, o Ministério Público foi para o Ministério Público, este ofereceu a denúncia, denunciou o acusado e, inclusive, já o juiz recebeu a denúncia e determinou a aceitação do réu e a intimação das testemunhas. Determinou a intimação das testemunhas e a citação do réu. Aliás, determinou a citação do réu para oferecer a resposta à acusação em 10 dias. O que acontece nesses casos? Obviamente que, se tiver nessa fase do processo, eu vejo que o advogado deve, no momento do oferecimento da denúncia, antes disso, isso seria até de defesa, mas antes disso, já oferecida a denúncia, o juiz deve determinar o cancelamento da citação, né, e determinar a intimação da vítima para que esta compareça no cartório e represente pela prosseguimentação ou renuncie. E do mesmo jeito, se não comparecer nesses 30 dias, estar-se-ia operando a renúncia tácita, com consequente arquivamento do processo, aí determinação da extinção da punibilidade e arquivamento feito. Até aí eu entendo que tudo bem. Agora, há um julgado recente aqui do STJ, uma decisão monocrática num pedido liminar, né, de um habeas corpus originário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no qual aí a Defensoria Pública representa os direitos do acusado, em que ela propõe recorre aí por meio de habeas corpus ao STJ, para que seja justamente elencando aí o direito ao dispositivo aí do parágrafo 5º. E nesse julgado, o desembargador, o nobre ministro Reinaldo Soares da Fonseca, expõe o seu entendimento sobre o tema, e ele monocraticamente assenta que a regra prevista no parágrafo 5º do 171 do Código Penal somente se aplica aos casos em que a denúncia ainda não foi oferecida, né? Ou seja, ele diz que nos casos que já tiver a denúncia oferecida, já se operou-se o ato jurídico perfeito e acabado, portanto, não se aplica o parágrafo 5º. Acredito que esse é o entendimento do ministro, porém, eu vejo que esse entendimento ele não aguenta, ele não suporta aí um filtro constitucional. Eu acredito que nem mesmo na Corte aí superior, passando pela plenária do Tribunal de Justiça, ele já não se sustenta esse entendimento, né? Então, diz o ministro que essa regra não se aplica para os casos que já ocorreu o oferecimento da denúncia e que na época era lícita, que não era necessária a representação,
e foi um ato jurídico perfeito e acabado. Portanto, não se aplica, negando a liminar ou pedido liminar. Habeas corpus, para quem tiver interesse em ler, é um HC 573093 de Santa Catarina. Tá? Esse é o julgado. Por outro lado, há o entendimento aí da doutrina, né? Principalmente aí eu trago à colação o entendimento, o ensinamento do brilhante professor Aurí Lopes Júnior, em que ele diz que esse dispositivo aplica-se inclusive aos processos já com trânsito e julgado, né? E eu compactuo esse entendimento, até porque nossa Constituição é uma Constituição humanitária e os direitos fundamentais do indivíduo, ali previsto no artigo 5º da Constituição, como cláusulas pétreas, eles estão acima, devem ser considerados como primazia. Portanto, tem um dispositivo no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, que diz que aí trata do princípio da irretroatividade da lei penal ou da retroatividade da lei penal mais benéfica. Diz o artigo 40: a lei penal não retroagirá, salvo se beneficiar ao réu, né? Como é uma lei processual, mas também uma lei penal, ou seja, é uma lei processual material ou uma lei processual mista, uma lei processual penal mista, e ela influencia diretamente no direito impunir do Estado, obviamente que tem que se aplicar os princípios penais. E o dispositivo do inciso 40 do artigo 5º da Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo se beneficiar o réu. No mesmo sentido, está o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que processual. A lei posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgado. Então, nesse sentido, levando em conta esses dispositivos, eu vejo que diante de uma provocação aí no Supremo Tribunal Federal, o entendimento do professor Aurí Lopes Júnior com certeza ganhará peso, porque até mesmo nos casos já com trânsito e julgado pode ser aplicado. Até porque se uma lei penal nova deixar de retirar o artigo 121 do Código Penal dizendo que matar alguém não é mais crime, os condenados, os agentes que estão respondendo, pagando a pena pelo crime de homicídio, terão sua absolvição aí declarada, extinta a punibilidade e o processo arquivado. Tá certo? Então, para que meu vídeo não fique muito longo, eu acho que já é o suficiente, até porque acho que chega numa altura aqui que a câmera já acaba cortando, não sei se a memória do meu dispositivo aqui está cheia ou não, mas não vou me alongar, até porque o vídeo fica muito cansativo e não é essa a intenção. Então, basicamente isso, aplica-se aí o dispositivo a todos os casos pretéritos, ainda que tenha sentença com trânsito e julgado, até porque aplicar-se-á aí o dispositivo da irretroatividade da lei penal, ou da retroatividade da lei penal mais benéfica. Tá? Então, eu espero que eu tenha passado informações importantes aí, espero que tenham um bom proveito, e obviamente que se alguém quiser comentar, deixar algum comentário no vídeo, compartilhar ou acrescentar alguma coisa, alguma crítica, será bem-vindo, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite para todos e espero vocês aí que gostem, que curtam, que compartilhem, e brevemente lançarei um outro vídeo aí falando de outro dispositivo ou talvez até um estudo mais aprofundado do artigo 171 do Código Penal, tá certo? Uma boa noite, um abraço, muito obrigado a todos.